mais uma pílula sobre inteligência dos relacionamentos. Eu quero comentar com você, nessa pílula de hoje, 4 palavras que, na verdade, representam 2 eixos importantíssimos para que tenhamos relacionamentos inteligentes. O primeiro desses eixos diz respeito à atenção e intenção. Esse é um primeiro eixo. E o segundo eixo diz respeito à impecabilidade versus perfeição. Quando nós começamos a entender como é que a dinâmica dos relacionamentos acontece, nós precisamos perceber algumas coisas que fazem toda a diferença na qualidade de vida que decorre dos nossos relacionamentos. A primeira destas coisas é dizer o eixo da atenção e da intenção. Ou seja, tudo aquilo para o qual eu tenho a intenção, eu preciso dedicar-me nesta coisa com uma certa atenção. Então, veja, as coisas nos relacionamentos não ocorrem por geração espontânea. Elas ocorrem por exercício do próprio relacionamento e pelo processo de desenvolvimento humano decorrente da atenção que eu dou a essas coisas. Então, quando eu estou percebendo esse eixo, atenção e intenção, nós precisamos perguntar claramente para nós, fazer a seguinte pergunta: qual é a atenção que eu tenho dado àquilo que eu tenho a intenção de fazer? E se eu entendo esse primeiro eixo, eu fico atento àquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, veja, para além de todas as outras questões emocionais que estão por trás dos relacionamentos, se o meu filho, de repente, começa a demandar muito coisas minhas, eu preciso entender que ele tem a intenção de chamar a minha atenção. E eu preciso cuidar disso. Ou seja, eu preciso ser para ele algo que satisfaça aquela demanda dele, no sentido de construir uma relação entre nós que seja factível para ambos os lados. De repente, eu preciso entender que aquilo que o meu chefe está demandando de mim o tempo inteiro é algo que eu preciso dar atenção, porque isso é um elemento que está incomodando a ele, o que requer de mim um processo de conversação, um processo de negociação de expectativas, um processo de estabelecimento de uma base relacional. Porque, veja, quando eu não tenho essa capacidade de dar atenção àquilo que eu tenho a intenção, normalmente eu desenvolvo um discurso de justificativa, um discurso de explicação, mas eu não resolvo o problema. Então, eu tenho explicação para tudo, eu tenho uma justificativa para tudo, mas as coisas não mudam. Então, é muito comum, quando nós não temos essa competência muito claramente instalada em nós, a gente dizer assim: esta pessoa vive fazendo tempestade em copo d'água. Bom, preste bem atenção nisso. Quando alguém diz que o outro está fazendo tempestade em copo d'água, é porque ele está fora da situação. Entra no copo para você ver o tamanho daquela onda. Você está dando importância a pequenas coisas. Mas, às vezes, aquela pequena coisa é uma pequena coisa para o outro, para mim, mas para o outro é uma questão dificílima de ser trabalhada. Então, quando eu aprendo a dar atenção àquelas coisas que eu tenho a intenção, eu crio uma relação de empatia com o outro, e essa relação de empatia me faz compreender o que eu preciso dar atenção para criar com aquela pessoa ou naquela situação uma relação mais inteligente. Veja, existe uma frase
do linguajar comum, que nos coloca no dia a dia, né? Que é aquela frase que fala sobre o modo como o outro percebe a situação e que aquilo me agride. Então, é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo assim: esta pessoa é infeliz, essa pessoa é complicada, essa pessoa é isso, aquilo. Quando essa frase é colocada, eu estou avaliando no outro a intenção dela, mas não estou dando atenção àquilo que ela está sugerindo através do ser chato, ou do ser nervoso, ou de ser qualquer coisa. E existe nessas frases comuns, por exemplo, aquela ideia de que eu sou o senhor da realidade. E como eu sou o senhor da realidade, eu gostaria que todo mundo se comportasse do modo como eu vejo as coisas. Então, eu preciso dar atenção naquilo que eu tenho intenção. Ou seja, eu preciso objetivar mudanças, conversas, acordos e palavras para que as relações aconteçam de forma mais equilibrada. O outro eixo é o eixo da impecabilidade e da perfeição. Os perfeccionistas geram relações extremamente difíceis. Os perfeccionistas são doentes relacionais, porque eles querem entregar sempre o melhor. Como o melhor não é possível, como perfeito não é possível, eles estão sempre querendo melhorar. E isso entra numa neura de que nunca está bom. Então, o perfeccionismo é uma doença relacional. Eu preciso começar a discernir agora a diferença entre o perfeccionismo e a impecabilidade. A impecabilidade é a capacidade que eu tenho de entregar o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Se eu entrego o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, eu sou impecável. Isso leva a um conceito mais popular chamado de capricho. Eu escutei um tempo atrás o Cortella falando sobre uma relação dessa, muito interessante. E ele dizia assim, né? As pessoas são pobres, ricas, classe média, etc. Você tem diversas diversificações do ponto de vista econômico e social na nossa sociedade. Mas nada impede que você seja caprichoso. Então, você tem uma casa simples, você tem uma casa humilde, mas eu chego na sua casa, ela está lavada, ela está cuidada, ela está limpa, as coisas não são lá ricas, enfim, e sofisticadas, mas tudo está arrumado, tudo está no seu lugar. Então, veja, o capricho é um elemento da impecabilidade. Então, veja, quando eu construo essa relação impecável, eu começo a reconhecer na minha relação com o outro qual é a minha parte nesse latifúndio, qual é a minha parte nessa relação. Porque, veja, assim como somos seres relacionais, nada acontece só por causa do outro. Então, tudo o que acontece nas nossas relações é metade, metade, no mínimo. Então, eu tenho parte numa relação inteligente, como eu tenho parte numa relação não inteligente. Eu tenho parte num conflito, como eu tenho parte numa solução de conflito. Eu tenho parte na geração da paz, como eu tenho parte na geração da guerra. Quando eu percebo isso na questão da impecabilidade, eu sou capaz de fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Quando eu não discerno isso e eu estou focado na perfeição, no perfeccionismo, eu desenvolvo um sentimento de escassez eterno. Eu nunca estou satisfeito, nada me satisfaz e eu viro um exigente compulsivo que inferniza a vida dos outros. E infernizar a vida dos outros não é uma relação inteligente. Eu espero que você tenha isso como dois diferenciais muito importantes. Dê atenção a tudo aquilo que você tem a intenção de ser, fazer, estar, construir. E, por outro lado, seja impecável, mas evite o perfeccionismo. Beijo.